Olá, seja bem-vindo ao Portal Aurora. O meu nome é Bárbara e hoje eu tô vindo aqui para trazer para você a leitura da fase crescente dessa lua que vai do dia 26 de junho ao dia 2 de julho. Então, essa leitura é uma leitura para os signos e se você quiser se conectar de forma mais precisa com as informações, as orientações que vão vir para os signos, eu sugiro que você olhe, além do seu signo solar, também o seu signo ascendente e o seu signo lunar, para conseguir aí fazer uma melhor integração das informações que essa lua crescente está trazendo para você, porque essa daqui é uma leitura geral. E se você se conectar com a minha leitura, quiser fazer uma leitura particular, individual, para trazer as suas questões, eu vou deixar aqui no link, vou deixar aqui na descrição um link para você se conectar comigo, para a gente estar agendando a sua sessão. E também vou deixar aqui na descrição algumas informações de contato, meu Instagram, caso você sinta aí de me seguir. E se você curtir esse conteúdo, eu vou te pedir para você deixar o seu like para fortalecer as visualizações desse canal. Também se inscreve e e ativa as notificações para você receber as próximas leituras das próximas fases lunar. E também compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que você sentir que vai se conectar com essa informação e vai se conectar com essa proposta da gente olhar para as energias que vão orientar o signo, que vão orientar os signos de vocês, junto com isso que é a proposta do tempo lunar, da gente viver cada momento de acordo com cada fase e como esse satélite lunar vem trazendo possibilidades de pensamentos, de comportamento, de compreensões e entendimentos da nossa existência aqui na Terra, de acordo com essa rotação que esse satélite, que é a Lua, vem trazendo aí para nós. Então, vamos lá? Olá, vamos dar início então aqui às leituras dos signos de ar, começando pelo signo de Gêmeos. Então sejam bem-vindos, geminianos. Olá, cartas, sejam bem-vindas, cartas. Por gentileza, qual o arcano maior que está regendo o signo de Gêmeos nessa lua crescente que vai do dia 26 de junho ao dia 2 de julho? Oh, o arcano maior do diabo, esse arcano aqui caiu também para o signo de Capricórnio, nessa lua crescente. Olá, cartas, sejam bem-vindas, sejam todas bem-vindas a essa leitura, por gentileza, cartas. Qual é o arcano maior que está regendo o signo de Gêmeos nessa fase? Desculpa, refazendo a pergunta porque eu chamei por arcano maior. Vamos lá, cartas, por gentileza, qual a orientação nessa fase crescente para o signo de Gêmeos, que vai do dia 26 de junho ao dia 2 de julho? A orientação para o signo de Gêmeos nessa fase crescente. Então, vamos lá. Arcano da amistosidade. O Rei do Fogo, Criador. E o Tigre do Sucesso, no naipe do fogo também. Então, vamos lá, geminianos. Primeira coisa aqui vocês estão na regência do arcano do diabo. Então, cuidado com esse fogo. Esse fogo, ele é criador, é um fogo do sucesso, é um fogo criador, mas aqui também é uma atenção a esse fogo do diabo, que é o quê? Tomar cuidado com vícios, trapaça,
mentira, manipulação, tomar cuidado com o ego muito exacerbado. Então tá percebendo ali que você tá num espaço de fala, onde só você fala, onde o outro traz sobre ele e você pega a palavra para falar sobre você. É momento de tomar cuidado, tomar atenção com essa energia mundana, que é a energia do diabo, trazendo essa força assim de talvez esse ego comece a se extravasar muito para um lugar de vício, e aí fica ali muito envolvido no meio social, muito envolvido na história do outro, muito envolvido no mundo, e aí esquece da própria essência. E aí não dá espaço para que a consciência fale, para que a consciência se expresse. E aí, esse diabo, ele também revela, assim, às vezes acaba indo para um lugar muito de desejo e aí esquece um pouco de dar espaço para o outro também se manifestar, para o outro também se colocar, se posicionar. Que aí fica muito envolvido nesse ego, muito no meu, muito no eu falo, eu sei, eu faço, eu conheço, eu, e aí se perde um pouco nessa energia. O diabo é uma carta de poder. Existe um poder no diabo, que é um poder que impera sobre o mundo material. Então, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente olha para o nosso mundo mundano, o diabo ele tem poder dentro do mundo mundano, porque ele tem poder aquisitivo, ele tem um poder de construção, ele tem um poder de relacionamento, ele tem um poder dentro do mundo. Então é usar o poder do diabo com sabedoria, com consciência, entendendo que essa força que busca por dinheiro, essa força que busca por uma construção, essa força que busca pelo prazer, que busca pela sexualidade, ela é uma força positiva, porém, se você não toma cuidado, essa força ela te acorrenta. Então você acaba dando corda demais para você se enforcar dentro dessa manipulação, dentro disso que é essa força ardilosa do diabo, né? Que a gente fala, o diabo ele representa a ilusão, e às vezes quando a gente olha muito para aquilo que a gente quer materializar na vida mundana, mas esquece da espiritualidade, esquece que o outro também tem espaço para se manifestar assim como eu tenho, então saber dar espaço para o outro também, não ficar só nessa competitividade em relação ao outro, então a gente se perde dentro disso que é a ilusão do diabo. Então é tomar cuidado nessa fase crescente, adquirir essa força, mas tomar o cuidado para não se sabotar dentro dessa força. E eu falo isso sobre o outro porque tem essa energia de amistosidade que vem em especial no campo emocional. Então, dentro das relações, é saber dar espaço para outra pessoa. E o que é esse espaço? É compreender que cada pessoa, cada indivíduo é uma árvore. Você é uma árvore e você tem as suas raízes e você dá os seus frutos. Só que o outro também é outra árvore que também tem outras raízes e que também dá outros frutos. Por mais semelhante que vocês sejam, vocês são diferentes. Então, nesse lugar aqui, a gente percebe que não existe competitividade. Que aí o diabo ele traz essa competitividade com o outro. Não deixa o outro se expressar porque é sobre o eu, né? O ego, o eu. E aqui a amistosidade fala, deixa o outro se expressar, porque não existe competitividade, não existe esse lugar. Por mais semelhante que sejam os frutos de vocês, são outros frutos. Cada um dá um fruto diferente, porque dentro do seu fruto, que aí são as suas virtudes, a sua competência, a sua força de expressão, o seu fruto, ele é seu, ele é único. Então, vou dar um exemplo aqui sobre o canal, né? Eu sou uma taróloga fazendo uma leitura da fase da lua crescente para cada um dos signos. Quantos mais outros tarólogos, tarólogas existem no YouTube fazendo leituras iguais às que eu tô fazendo? Outros, né? Eu não sou a única. Só que a minha fala, ela é minha. O que eu falo aqui, só eu falo. O que os outros falam, só eles falam. Então não existe competição entre nós. Porque você vai se conectar comigo.
né? Você vai se conectar com a minha força de expressão, com o que eu tô trazendo aqui de comunicação para você. E vai se conectar com os outros de acordo com a personalidade dos outros. Nós somos iguais dentro do serviço, mas somos diferentes na questão da individualidade, que é o que a amistosidade traz. E aí, quando a gente começa a identificar isso, perceber isso, então a gente tira a força dessa energia de ego e aí a gente passa a dar força para uma energia amistosa de dentro das relações. E aí a gente entende que ao invés de gerar uma competição com o outro, eu posso gerar uma amizade, eu posso gerar uma parceria, um fortalecimento para que a gente una as nossas forças para em prol de algo, de um objetivo, de um propósito comum. Então aí a gente para de ser egóico e começa a trazer elementos que vão combinar e potencializar as nossas histórias. Então eu vou dar o um exemplo sobre a questão de, você está conversando com uma pessoa e aí você começa a perceber que dentro da sua fala você está trazendo muito pro eu. A pessoa está falando, eu fui numa viagem lá pra praia e o dia tava lindo e eu vi o sol e a lua, os dois nascendo no mesmo ponto. E aí você nem deixa a pessoa terminar de contar sobre a experiência dela, você já toma a palavra para você falar, mas eu também já vi isso que você já viu, eu também fui uma vez lá na praia, inclusive, deixa eu te contar essa história. E aí tipo, rouba totalmente o brilho da pessoa, porque eu quero falar sobre o que eu vi, sobre o que eu conheço, sobre o que eu sei e mostrar para ela que eu também já vivi essa experiência. Mas espera aí, calma, deixa o outro se expressar. Ele está contando a história dele, a experiência dele. Escuta, ouve e percebe o elemento que aquela pessoa está trazendo para você e enriquece isso. E aí você enriquece a fala do outro depois, no final, trazendo um elemento que seja seu, mas não para roubar a história dele e contar sobre a sua, mas para agregar as histórias e perceber que, tipo, nossa, olha que incrível, que a gente já viveu algo semelhante. Tem uma diferença entre um lugar e outro. E aí aqui tem a energia do Rei do Fogo, que é uma energia de criação. Então existe uma força criativa, expansiva dentro de você. Usa essa força criativa para prosperar, para ser uma coisa boa, uma coisa grande, mas não grande para alimentar um ego. Nossa, olha como eu sou poderoso, incrível. Não, o criador é para criar algo grande, para poder trazer brilho para todas as pessoas, para trazer soluções para todas as pessoas, para ser uma coisa expansiva para todos nós, mas uma coisa expansiva para mim também. Não, na verdade, primeiro para mim, né? Porque cresce dentro de mim e aí de tão grande que tá dentro de mim, aí eu floresço e expando para o outro, expando para a vida, expando para o mundo. Então é uma energia de criação. E aí usa essa energia criativa de força, de plenitude, desse rei do fogo para compartilhar o bem, para compartilhar o bem comum e não para compartilhar para fazer algo único e exclusivamente para você. Se vem uma força criadora para você criar algo, só que esse algo que você vai criar vai prejudicar a terra, vai prejudicar o outro, outras pessoas, vai prejudicar a vida de alguém, vai fazer mal para alguém, não faz. Não faz, porque aí você entra nessa energia aqui do diabo. Mas se isso que você tá trazendo como uma força de criação vai ser uma coisa que vai ser bom, uma criação tanto para você quanto para outras pessoas, aí é a amistosidade. E aí aqui é a energia do tigre do sucesso, falando que aquilo que você tá tentando trazer vai dar certo desde que dentro dessa força aqui seja uma força coletiva, uma força de amistosidade, não uma força egóica. Isso dá certo, porque o sucesso chega aqui para te contemplar. E seja lá o que você estiver vivendo agora, nesse momento, essa energia vem trazendo movimento. Então, ela traz que as coisas passam. E aí, aquilo que não é tão bom vai passar, mas aquilo que é ótimo também vai passar. Então, o tigre do sucesso, ele sempre indica movimento. A vida é um movimento. Então, ora estamos em cima, ora estamos embaixo. A ideia é o quê? Entender que é um fluxo.
é movimento, né? Uma hora tá bom, outra hora não tá bom. O sucesso vai chegar, mas o sucesso vai passar. Isso não significa uma coisa ruim, significa que está em movimento, então se está em movimento, as coisas estão funcionando bem. Tá certo, geminianos? Bom, espero que você tenha gostado da sua leitura. Se você gostou, deixe seu joinha aí para fortalecer aqui o canal, para outras pessoas acessarem esse portal Aurora, que é o despertar da consciência. E nos vemos na próxima fase. Então, ótima lua para vocês, geminianos. Olá, librianos! Seja bem-vindo à sua leitura. Agora vamos trazer aqui a energia para o signo de Libra. Olá, cartas, sejam bem-vindas. Por gentileza, qual o arcano maior que está regendo a fase crescente para o signo de Libra? Que vai do dia 26 de junho ao dia 2 de julho, essa fase crescente para o signo de Libra. A temperança, o arcano maior da temperança, fase de equilíbrio, tudo a ver, né, com o símbolo do signo de Libra, que é esse signo que traz esse equilíbrio. Olá, cartas, por gentileza, qual a orientação para o signo de Libra nessa fase da lua crescente do dia 26 de junho ao dia 2 de julho? Vamos lá. Participação, energia de fogo, amistosidade, essa carta acabou de cair para Gêmeos. E isolamento glacial. Tá interessante essa energia de Libra nessa fase crescente. O coquezinho do meu cabelinho com uma coisinha aqui, enfim. Vamos lá, librianos, vamos lá. A temperança. Então, a temperança vem trazendo aí uma consciência muito poderosa chegando para vocês, uma consciência elevada, mas uma consciência que chama para trazer o equilíbrio das emoções, equilíbrio de pensamentos, o equilíbrio entre aquilo que chega como uma expansão, uma criação, energias assim, muitos insights, muitas ideias, né? Esse campo muito aflorado de uma intuição e aí desprende da terra. Então recebe a inspiração para criar, mas não cria porque fica aqui nesse campo só viajando nesse astral. Então essa figura ela traz o pé na terra, que é a terra, né? Então o que chega para você de ideia faz. Ah, chegou um insight, vai fazer, não fica mirabolando muito, criando, alucinando muito na ideia, no sonho, naquilo que é a projeção e esquece de criar, esquece de manifestar, esquece de pôr o fogo da ação, né? Por isso que vem até aqui a energia da participação que vem no naipe do fogo, que equilibra entre pensamento e ação, entre os sentimentos, equilibra também um pouco isso que chega como uma consciência para trazer também para a materialidade aquilo o que está sendo despertado em você como uma expansão. Então a temperança tempera a vida, tempera, né? Dá equilíbrio aí para esses temperos. E aí temos a energia do naipe do fogo chamando você para participar. Então, quais são as participações que você precisa estar? Porque para que a gente possa receber, a gente tem que dar. É uma troca. Tudo que a gente está trazendo como manifestação, como materialização na vida, a lei é regida sobre a lei da troca equivalente. Então, a gente tem que trocar para ter. Então, exemplo, eu tô dentro de uma relação. Para que a relação ela se projete numa harmonia, eu preciso trocar. Então, eu preciso dar harmonia para receber a harmonia. É assim que as coisas funcionam. Eu quero ganhar muito dinheiro. Beleza, você quer ganhar muito dinheiro, mas o que eu preciso fazer? O que eu preciso dar em troca desse dinheiro?
Essa é a participação. Com uma mão eu dou e com a outra eu recebo. E aí a gente vai equilibrando dentro desse doar e receber. Doar e receber, doar e receber. Mas nesse momento a fase crescente, para aquilo que você está tentando trazer como projetos, sonhos, enfim, conquistas, metas, o que você precisa dar, qual é a ação, qual é a força de ação que você precisa dar para receber em troca. Então, estou buscando por novos clientes, tá bom? Então, você precisa dar uma ação para ir atrás desses clientes, para que então você consiga receber a força, aquilo que seus clientes estão tentando trazer. E aí temos aqui a energia de amistosidade. Então, dentro do campo emocional, é entender que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem as suas raízes, cada pessoa tem as suas folhas, cada pessoa tem os seus frutos. E isso, essa diferença entre você e o outro é o que torna as relações prósperas, é o que torna as relações abundantes. Às vezes, o outro pode te trazer uma opinião que você olhe para isso e fala assim, eu não concordo. Eu não acho que seja isso, eu não acho que você está falando uma coisa certa, eu acho que você está falando uma coisa que eu não gosto, que eu não confio, que eu não acredito. Só que se você só entra nesse lugar de rejeitar o que o outro está falando sem olhar para as raízes desse outro, aí então talvez você está perdendo elementos que a consciência está te trazendo projetada no outro. Porque a informação que chega no outro é uma informação que partiu de você. Porque é uma dinâmica de espelhamento entre a minha relação com o outro. Só que esse espelhamento, ele é invertido. Ele tem uma imagem distorcida. Então, eu olho para esse outro e não que necessariamente aquilo que a pessoa está falando é exatamente o que eu sou. Mas ela está trazendo um elemento que te faz olhar para aquilo que surge como uma resposta sua. E aí, às vezes, a resposta está justamente nisso. Eu percebo que eu descarto qualquer coisa que seja diferente do meu. E aí esse é o ponto de atenção. Que interessante. Por que eu estou descartando aquilo que é diferente do meu? Então eu estou muito no meu ego, eu estou muito dentro de mim, eu estou muito preso no que eu acho, no que eu sinto. Então olhar um pouco para o que a dinâmica dessas relações está trazendo, porque a qualidade da dinâmica está na amizade, está na amistosidade, que é respeitar a raiz das outras pessoas, é respeitar a cultura da outra pessoa, é respeitar que aquilo que a pessoa traz como um ponto de vista para ela faz sentido. Para você não, mas para ela faz sentido. E por isso eu já respeito que ela traz esse elemento por conta das raízes que ela possui. E aí entender também essa amistosidade dentro dessas relações para não se ferir em relação àquilo que o outro traz. E por que eu falo isso? Porque tem essa energia de isolamento glacial. E essa energia de isolamento glacial, ela tá no campo mental. Então, aquilo que são questões emocionais que partem do meu campo mental, que aí eu percebo que existem condicionamentos e crenças e pontos de vista que eu tô preso, que eu me isolei dentro dessa estrutura de gelo, então eu não me permito ser tocado por alguns conteúdos, porque esse conteúdo em algum momento da minha vida isso foi uma dor. E foi uma dor tão grande a ponto de eu congelar o meu coração para não sentir isso. E aí talvez seja exatamente por isso que quando o outro tenta me trazer algo que é sobre a raiz dele, eu rejeito completamente, eu não quero saber, eu não quero olhar, eu não quero enxergar além disso que está se apresentando para mim, porque isso pode me trazer algum tipo de dor, algum tipo de desafio. E aí isso para dentro das relações, mas aí são relações no geral, né? Às vezes é uma coisa que seu cliente está falando para você, às vezes é um feedback que um parceiro de trabalho está trazendo para você e isso te toca assim a ponto de eu não acredito nisso, essa pessoa está falando besteira, ela não sabe o que ela está falando, mas eu não olho para além disso, né, para entender o que isso que a pessoa traz de fato tem a ver comigo, porque eu não quero olhar para uma dor, eu não quero olhar para aquilo que é uma dificuldade minha, porque isso me doeu a tal ponto que eu me congelei dentro da situação e aí eu me tornei impermeável a essa palavra. Eu não quero ouvir o que isso tem a dizer sobre mim, eu não quero tocar nesse lugar.
Mas aí o isolamento glacial, ele traz a chave da libertação disso, que é essa prisão, está exatamente nas emoções, ele está exatamente nas águas. Então, para derreter esse gelo, eu preciso esquentar esse coração, eu preciso lavar, eu preciso ajudar esse gelo a derreter com a água, sabe? Quando você joga água no gelo e ajuda a derreter. É sobre isso. Então, existe uma liberação emocional que precisa ser feito para libertar isso, que pode ser, às vezes, um ponto de bloqueio para sua prosperidade, um ponto de bloqueio para aquilo que você está tentando fazer acontecer dentro da sua participação. E aí é equilibrar, né? Saber equilibrar aí o que chega para você dentro dessa fase crescente. Tá certo, librianos? Espero que essa leitura tenha aberto aí alguns insights. Se você precisar de ajuda para poder expandir um pouco mais, para poder entender o que essa fase crescente está trazendo, às vezes é algum momento da sua vida aí específico que está um pouco difícil para você, aqui na descrição tem o meu contato, você pode estar entrando em contato comigo para a gente fazer uma leitura particular e olhar melhor para essas manifestações, essas forças que estão aí sendo reveladas dentro das ordens da sua vida. Tá certo? E se você curtiu essa leitura, então deixa o seu joinha aí para fortalecer o Portal Aurora. E uma ótima fase para você. Nos vemos na próxima lua. Olá, aquarianos! Sejam bem-vindos à leitura de vocês. Seja muito bem-vindo. Por gentileza, cartas. Por gentileza, qual arcano maior que está regendo o signo de Aquário nessa lua crescente que vai do dia 26 de junho ao dia 2 de julho? Vamos lá. A estrela, o arcano maior da estrela. Olá, cartas. Sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindas ao signo, a leitura do signo de Aquário. Por gentileza, cartas, qual a orientação para o signo de Aquário nessa lua crescente que vai do dia 26 de junho ao dia 2 de julho? Então, indo com a correnteza, arcano maior da existência e arcano maior das vidas passadas. Vamos lá, aquarianos, vocês estão com a força da estrela. A estrela vem iluminando os processos de vocês, vem revelando aí uma expansão, vem revelando aí um momento de se desnudar diante aos desafios, diante às crenças, diante às dificuldades, as diferenças. É um momento de se colocar em vulnerabilidade para receber isso que são essas bênçãos do céu, essas bênçãos de conquistas dessa estrela, dessa consciência que desperta. Aqui é o momento de nutrir a terra, de nutrir aquilo que você está tentando trazer como uma materialidade, seja questões profissionais, financeiras, questões emocionais, questões de relacionamento, questões de você para com você mesmo. É o momento de nutrir as suas terras com as suas emoções. Então, por isso que se tornar também vulnerável, né? A estrela traz essa imagem nua, representando uma inocência, uma vulnerabilidade, para que essas emoções que estão sendo jogadas, elas nutram aquilo que você está tentando materializar, para que isso se torne o seu brilho pessoal. E aí aqui a gente tem outra energia de água indo com a correnteza. Então, aquarianos, aqui essa fase crescente, ela tá trazendo para vocês um impulso de movimento, que é essa correnteza que está impulsionando vocês
há alguns caminhos, há algumas tomadas de decisões, há algumas formas de pensamentos, há algumas mudanças no percurso. Só que esse impulso tá falando, confia, confia, porque essa é a água da estrela, né? Essas são as bênçãos da estrela, é a bênção da consciência sobre vocês, trazendo uma nova proposta, trazendo uma iluminação. Às vezes você pode estar até se percebendo numa água um pouco turva, águas um pouco mais complexas ali de lidar, uma força que está trazendo, sabe quando vem aquelas ondas fortes e você fica lá naquela onda assim, todo meio bagunçado? Aqui, esse indo com a correnteza tá falando, solta o corpo e deixa aí, porque eu vou te levar para outro lugar. Eu vou te levar para um lugar de expansão. Mas para isso você precisa soltar e confiar. Então confia naquilo que eu tô te trazendo. Esse eu é a vida, é a prosperidade do espírito. Aquilo que eu tô te trazendo, porque eu tô te levando para um lugar de brilho, um lugar de consciência, um lugar de poder. E aí aqui vem o arcano maior da existência falando, se reconheça como parte da existência. Porque no momento que você se reconhecer como parte da existência, então aqui você tem mais confiança para soltar. Porque aí você percebe que você não é só essa figura. Você perceber essa figura, ela tem os mesmos tons da água, né? Porque é só uma silhueta. Mas isso revela o quê? Que você é parte da água, porque você é parte da existência. Então você é água, você é a correnteza que está sendo levada. E aí quando você percebe que você é tão grande a ponto de ser você, o seu corpo, de você ser a água, de você ser a correnteza, de você ser o fluxo da vida que está te levando para esse caminho, de perceber que você é o próprio caminho, de perceber que você é a estrela, que você é o cosmos, e aí você reconhece que você é o todo, aí você tá num lugar de se reconhecer como parte da existência. E aí, se reconhecendo como parte da existência, aquilo que parece ser um desafio para você diminui, se torna pequeno, porque aí você percebe o quanto você é grande. E aí, como que eu percebo o quanto eu sou grande? Me conectando com aquilo que são as minhas virtudes. Então, se conecte com seus dons, com a sua virtude, com a sua verdade, com o seu amor, com a sua harmonia, porque a existência da consciência, ela se expressa através daquilo que é harmônico. E o que é harmônico? O que traz harmonia, né? A calma traz harmonia. O amor traz harmonia. O não julgamento, aquele julgamento pesado da moral, traz harmonia. Traz isso, que é a ordem da vida. Porque a ordem da vida é pura prosperidade. E aí, se você observa para a natureza, existe uma ordem na natureza. E essa ordem não revela o tempo todo a calmaria, porque chega a tempestade. Tem coisas que são intensas, mas essa intensidade também é necessária para dentro de uma ordem. E aí a gente vai entendendo em que momento que eu coloco essa intensidade, esse posicionamento, esse rompimento das coisas, em que momento eu vou fluindo junto com essa água que é um pouco, que é a correnteza, né? Às vezes a correnteza ela tá gostosinha, de boinha, e daqui a pouco você pega uma correnteza que as coisas começam a ficar mais intensas, e começa a falar vai, e começa a vir com mais movimento, com mais intensidade, faz parte da ordem da vida. Então, reconheça-se como parte da existência para que você possa deixar essa sua estrela brilhar. E aí, seja lá o que você estiver vivendo agora neste momento como desafio, aqui essa carta da existência também vem te lembrando que você não está sozinho. Então, existe guias junto com você, você tem mestres, você tem anjos, arcanjos, você tem muitos seres que estão te acompanhando, porque você não está sozinho, ninguém está sozinho dentro da existência. Só que se você está se sentindo sozinho, então é o momento de você se reconhecer em primeiro lugar, porque se você se sente sozinho, você está perdido de você mesmo. Então, primeiro você se reconecta com você, se reconecta com o seu brilho da sua estrela, se nutre com as suas próprias emoções. Então, se for necessário chorar,
chore, para você se nutrir com as suas próprias emoções, para se reconhecer dentro de você mesmo. E quando você se reconhece, então você percebe que você não tá sozinho. Que aí você percebe que existe a existência inteira esperando por você. E aí aqui, por que eu falo sobre talvez existam momentos que estão sendo desafiadores e enfim, porque nós temos o arcano maior das vidas passadas. E esse arcano maior das vidas passadas vem trazendo assim, nessa fase crescente, talvez você perceba alguns fantasmas ainda te perseguindo, histórias que pareciam que tinham acabado e volta de novo, histórias que parecem que não tem fim, parece que você está num ciclo eterno dentro da mesma dificuldade, dentro do mesmo problema. Isso é um karma que precisa ser liberado. E como que você libera o karma? Através da consciência, é percebendo ele e entendendo o que eu preciso fazer diferente para não ficar alimentando essa mesma força, essa mesma energia. Então existem karmas aí que precisam ser limpos, que precisam ser trabalhados. Então dentro dessa fase crescente, é uma boa também você buscar por ajudas. Então se você está vivendo uma situação que você não está conseguindo sair dessa situação, porque você não consegue perceber o como eu saio disso e o porquê isso é isso, busque por ajuda. E aí você pode vir fazer uma leitura individual comigo para a gente poder olhar para essas situações, olhar para esses karmas, para poder entender quais orientações, quais caminhos diferentes, o que precisa ser visto dentro dessas histórias para você mudar elas, mudar o padrão delas, ou enfim, existem infinitos tipos de terapia que você pode buscar pela ajuda aí para conseguir liberar isso, que são ciclos que chegam para você resolver. E enquanto o karma não é resolvido, ele vai continuar voltando. Então, exemplo, o karma do relacionamento abusivo. O tempo todo, eu saio de um relacionamento, entro em outro, é a mesma história, é sempre o mesmo abuso, é sempre a mesma questão. Eu não consigo, parece que todo mundo no mundo é desse jeito. E não é, mas é um karma. Tem alguma coisa aí que precisa ser resolvida para você conseguir sair desse ciclo, para você conseguir limpar essa força, para você fazer diferente e se conectar com pessoas que sejam diferentes também. Então, é um momento importante de fazer essa limpeza dessas vidas passadas, tá certo? Mas o ponto-chave aqui, aquarianos, é que a estrela tá brilhando para vocês. E essa estrela também tá revelando essa expansão espiritual. Então, é o momento de se conectar com a espiritualidade de vocês, com esse alto brilho, com esse brilho interno, que aí também faz parte dessa existência aqui, né? Então, se conectar com esse brilho, com essa força interna, ir com essas emoções, que são essas águas, que são essa correnteza. As emoções estão te levando para um caminho de limpeza desses karmas. Então, às vezes, a emoção pode ser uma tristeza muito profunda. Isso é a correnteza te levando para justamente, olha para essa tristeza profunda, olha para essa água profunda, olha para isso que é tão profundo a ponto de te desconectar da existência. Isso é um karma, você precisa olhar para isso, para poder limpar isso, para entender o que eu preciso fazer diferente. Por isso que eu falei, se você não está conseguindo enxergar sozinho isso, busca ajuda para poder enxergar e eliminar esse karma, porque a lua crescente, ela tá levando você para esse lugar para você conseguir crescer para onde você tá buscando crescer. Tá certo, aquarianas? Então, eu espero que você tenha gostado aí dessa leitura. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui para fortalecer o portal Aurora. E uma ótima fase crescente para você, uma ótima limpeza de karma para você. E nos vemos na próxima lua. Tchau, tchau!